E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos Dagon, não sei, é um jogo indie. Ele é inspirado, na história de HP Lovecraft, o escritor do século XX. E o Dagon é um dos contos dele. Dagon, ele também é compatível com VR. Se quiser dar uma jogada, tá de graça na Steam. Dagon é uma experiência narrativa em 3D que mergulha a insanidade do conto de mesmo título, escrito pelo mestre da literatura de horror cósmico, o nosso querido Howard Phillips Lovecraft. Aí, ó, Dagon é uma fiel adaptação interativa à obra de HP Lovecraft, com foco na história e na atmosfera. Nesse jogo você não vai se deparar com decisões difíceis, sequências de ação ou gestão de inventário. E a movimentação é limitada, deixando bem claro, a passar pelos locais que compõem a trama. Ok. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Ao longo do jogo você encontrará elementos interativos. Alguns deles permitirão continuar a sua jornada, já outros revelarão fatos interessantes sobre o conto original, seu contexto histórico e o autor. Algumas das curiosidades estão escondidas. Para descobrir esses segredos, você precisará apurar sua visão e procurar pelo símbolo ancestral. Ó, tá legal, hein? Posso andar? Não ando. Ainda não ando. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Ok. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. E ó, tem um bagulho escondido aqui, ó. Nossa fina aqui, ó. M-O-R fina. Eu não sei se eu posso dizer, gente, essas coisas. Então, começou a ser usada no século XIX e foi rotineiramente administrada para o tratamento de dores agudas durante a Guerra Civil Americana em 1861 a 65 e a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Ela foi vendida sem restrições até 1914. A fina tornou-se mais popular após a invenção da agulha hipodérmica, por volta de 1854. Friedrich Serturner, o primeiro a isolar a substância, chamou-a originalmente de morphine, em homenagem a Morfeu, o deus grego associado aos sonhos. Na época em que o Dagon foi publicado, o abuso de fina, conhecido como doença do soldado, já representava um grande problema nos Estados Unidos. Realmente, a galera naquela época das guerras, eles faziam esses super soldados tacando hina neles. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German Sea Raider. Ok, realmente a movimentação é limitada. Eu não consigo andar, me locomover. Só consigo virar a câmera. Vamos ver se a gente achar algo escondido por aqui. Ó, tem um bagulho aqui, ó. Dagon foi escrito cerca... Aí vai contando a história do livro também, do conto, Escrito cerca de um mês após os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial. Lovecraft estava vivamente interessado no seu rumo. Ele compôs muitos poemas nos quais encorajava os soldados e comentava sobre o descobrimento dos eventos na Europa. Ele tentou se alistar no exército, o que menciona uma de suas cartas para Heinrich. Há algum tempo, impressionado pela minha completa inutilidade no mundo, resolvi tentar me alistar. Apesar de ser praticamente um inválido, cogitei que se escolhesse logo um regimento prestes a partir para a França, minha pura força nervosa, que não é insignificante,
poderia me manter de pé até que uma bala ou um estilhaço de maneira mais conclusiva e eficaz desse cabo de mim. Mas embora tenha sido aprovado no teste físico, sua mãe o impediu de ir à guerra. Ela ameaçou tomar medidas drásticas, legais ou de qualquer outra natureza, caso eu não revelasse todas as doenças que me tornavam inapto para o exército. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Hunos foram nômades da Ásia Central que estabeleceram um domínio na Europa e invadiram o Império Romano no século V a.C. Eles eram conhecidos como guerreiros violentos e mortais, mestres em ataques rápidos que também desenvolveram poderosos arcos compostos, laços e armas de cerco rudimentares. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos utilizaram a palavra Huno para designar os alemães, a fim de enfatizar a brutalidade deles. No entanto, o termo teve origem quando o imperador Guilherme II da Alemanha fez um discurso às suas tropas no dia 27 de julho de 1900, antes de embarcarem para a China. Se encontrarem um inimigo, ele será derrotado, não teremos piedade. Não faremos prisioneiros. Quem cair em suas mãos será liquidado, assim como há 1000 anos atrás os hunos ganharam sua fama sob o reinado de Átila. Fama essa que ainda hoje os torna poderosos, tanto na história como na lenda. Que o nome da Alemanha seja consolidado por vocês na China, de modo que nenhum chinês ouse novamente olhar com desprezo para um alemão. Recusa-se a fazer prisioneiros. Era uma clara violação das leis e dos costumes de guerra adotados durante a primeira convenção da Haia, em 1899. Vamos seguir para a história aqui. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. Cara, o jogo até que é interessante, velho. Pra quem curte uma parada assim, bem, uma história subliminar aí, tá ligado? Contando, misturada com a realidade, né, velho? Não é só ficção isso aqui. Assim, claro que sim, tem um horror, né? Ele é especializado nisso, né? Então os Lovecraftianos, me perdoe se eu estiver errado, mas pelo que eu tô vendo aqui, os contos são baseados em fatos também. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Eu acho que eu vou fazer aquele esquema da gente não ficar lendo tudo. Eu vou deixar aberto para vocês, caso vocês queiram ler os documentos que a gente foi encontrando. Eu vou ler depois na hora da edição. Vou tentar seguir na história só pra gente não ficar muito agarrado. Kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Rapaz. Esse aqui sou eu dormindo, hein? Tá, aqui segue a história. Deixa eu ver se tem mais alguma parada aqui. Eu não viro mais pra lá, eu não viro mais pra cá. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see. É, rapaz, é mesmo. And in which my boat lay grounded some distance away.
A gente tava atracado aqui, One mano. might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery. I was in reality more horrified than astonished, for there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. Rapaz, ei de negócio. There was nothing within hearing, and nothing in sight, save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. O bizu é aqui mesmo. Vou mandar no meio da gosma. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Faz sentido. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Bom, espero que eu não esteja perdendo nada aí dos papéis. Agora começou a sumir. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Ok. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Objetivo incerto. Ok, aquele é nosso objetivo incerto. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Tem nada pra gente, nem no céu, nem em lugar nenhum. É lá. Bom, praticamente nossa interação é só o mouse e você clica o botão direito. Steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Um monte de bicho aqui que foi trago pelas profundezas devido a uma erupção vulcânica abaixo do mar que deve ter matado esse bicho todo e fez das profundezas eles subirem à superfície, né? Isso que o homem disse, não sou eu. O bagulho é seguir, vamos seguir. Tem uma baleia aqui, uma jubarte. Tem uns ossos. Tem um bagulho aqui, ó. Cachulo! Cachulo é famosíssimo. Ó, a barba de tentáculos. Me lembra o Pirata do Caribe, lá o Davy Jones. That night, I encamped, and on the following day still traveled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. É, realmente, você vai seguir a colina mais alta. Então, quanto mais você anda, mais longe ela parece estar, porque ela realmente está longe. Mas assim, você escolheu o seu norte aí, né? O oeste, no caso. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. Viu? An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain,
I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again, and in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Resolveu subir a colina? Vamos dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa aqui. Olha. Então, aquele esquema, hein, gente? Vou deixar aqui pra vocês lerem. Tá bom? I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. Rapaz. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Okay. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent. Whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Vamos seguindo. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Aqui é o caminho. Pra cá não tem mais nada. Nada. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. So scrutiny filled me with sensations I cannot express. Bom, dá pra ver que não é obra da natureza isso, né, velho? Se fosse, foi se sentindo mal, né? Chegando mais perto, começou a dar negócio. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith. Monólito. Whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Ok. E apareceram as imagens estranhas aqui, na pedra. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, Ciclópico monólito, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Writing was in a system of hieroglyphics unknown to me, and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. Foi pedaços aí dos bichos que a gente viu. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Aqui embaixo tem negócio. Tem a história.
3, 2, 1, fui. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. Gustave Doré. Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto. Embaixo disso ainda tem umas criaturas ainda mais bizarras. At some monolithic shrine, which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Eita! Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Olha o bicho doido aí, ó. Tem esse aqui. Esse aqui é famoso, hein? They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Caramba, olha o tamanho disso, velho. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. What? With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Oi, cara! Loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. Pera aí que eu tô lendo. Meu Deus! About which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Tá ficando interessante, hein, rapaz. Acho que foi então que eu enlouqueci. Eu também tô ficando meio doido já aqui, hein? Gostei. Of my frantic ascent of the sloping cliff and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Volta pro barco, volta pro barco. Aqui a gente segue a história. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui do nossos manuscritos do Dagon. Dagon. Desculpa, gente, se eu estiver falando errado, por favor, me perdoe, tá? I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Trabalhar morta ali. Acho que eu tivesse visto algo por aqui. Eu tô gostando da ambientação, tá muito boa. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. I was in the San Francisco hospital, brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Voltamos ao hospital. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Beleza. Então até então eles estavam sonhando. Aqui já voltamos à realidade. Acredito eu. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Pois é. Eu também faria o mesmo. E ó, mais um pedaço aqui. O jornalista.
Acho que não tem mais nada não, né? Foi só esse bagulhinho aqui mesmo. Once I sought out a celebrated ethnologist. Etnólogo. Him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Ah, então Dagon é o deus peixe. Interessante. Relógios, ó. Lembra Resident Evil. Vou falar igual o Max MRM. Isso aqui tá me lembrando Resident Evil, cara. Olha. The Dagon. Acho que isso aqui vale a pena a gente ler, né, cara? Porque tem a ver com um jogo, né? Vocês sabem quem é, né? O homem que fala com os peixes. É o Jason Statham, pô. Mamoa. Jason Statham? Eu acho que eu tô maluco. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Aqui, ó, Necronômico. Esse já é mais um dos contos. Mais um dos contos aí do nosso querido Lovecraft. Tem mais um aqui, ó. O Marqueteiro. Legal, legal. Agora lembra Resident Evil. O que temos aqui? Não dá pra saber. Também não dá pra saber. Cientista. Muito interessante. Nossa, mano, que legal. Que jogo legal. Legal. Vamos ter muitos jogos indies aqui, cara. Que isso? Já me... Só esse primeiro jogo aqui já tá me dando vontade de pegar DLC pra saber sobre os outros contos também. Muito legal, cara. Que barulho é esse, gente? É aqui ou é lá no vizinho? It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. Aqui temos nossa Ina, Morph. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Vai ser adictado, meu irmão. Quase eu falei a palavra proibida. Mais um aqui, ó. Lovecraft sobre tabaco e álcool. Já vamos recorrer de novo aqui, ó. Já, ó. Often I ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever, as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. The end is near. Barulho é esse? Que isso, rapaz? I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. É isso mesmo. E já acabou aqui o vidrinho, já acabou. Foi tudo. It shall not find me.
Vamos abrir, né? God, that hand! É a mão do bicho, porra. The window! The window! A janela! E acabamos nossa primeira parte aí do nosso Dagon. Esperamos que você tenha gostado da experiência imersiva em nossa pequena piscina de horror cósmico. Agradecemos se puder avaliar Dagon e dar uma olhada em nossos outros jogos e DLCs. O que temos aqui? Basicamente aquele jogo que você vai seguindo a história contada, né? O caminho já é feito, você vai achando as coisinhas para pegar mais sobre os contos que foram feitos, né, pelo Lovecraft. And scary stories have been accompanying men for centuries. They have many faces and forms. But what is their purpose? Why do we enjoy being afraid so much? During our therapy, I'll try to... Agora temos do Dr. Emerson Nocturnes. Sedento por mais? Siga e adicione nossa futura coleção de histórias de horror à sua lista de desejos. A gente tem uma demo avaliável, né, sobre o Dr. Emerson. E eu não peguei tudo, olha, deixei passar um monte de coisa. Não sei onde estava isso. Talvez apareça na DLC. E aqui tem as DLCs do próprio Dagon, The Hallway Horror e The Eldritch Box DLC. Legal, muito interessante. Então, gente, muito obrigado quem acompanhou até aqui. Se curtiram o game, não esqueça de deixar aquela moral, isso ajuda muito o canal. Lembrando, a gente vai trazer mais jogos indies. Tem mais uns joguinhos aí que eu tô a fim de jogar, mas por enquanto a gente vai jogar uns jogos um pouco menores, por falta de tempo mesmo. É isso aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu!